Quando seus olhos se abrem pela manhã, não é apenas um novo dia começando, é um campo espiritual sendo ativado. O céu observa, o mundo espiritual reage, e o invisível se move antes mesmo do visível. Há dias em que o corpo acorda cansado, mas a alma sabe. Isso não é só físico. Existe uma pressão silenciosa, um peso sem explicação, uma resistência invisível tentando atrasar, confundir, enfraquecer. Porque toda manhã carrega um propósito, e todo propósito é desafiado antes de se manifestar. A palavra declara em Salmos 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso significa que amanhã responde a quem fala primeiro, ou você declara, ou alguém tenta declarar contra você. Hoje, você não acorda como vítima. Hoje você acorda como alguém que discerne o tempo. Hoje, você entende que o cansaço não define sua identidade e a batalha não define seu destino. Há ataques sutis que se levantam ao amanhecer. Pensamentos de desistência, desânimo sem causa, falta de clareza, pressa sem direção, medo disfarçado de rotina. Mas agora, em nome de Jesus, essa narrativa é interrompida, porque está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Se a misericórdia se renova, a força também se renova. Se a graça é nova, a autoridade também é nova. Se Deus te acordou, é porque o céu já liberou algo sobre este dia. Respire fundo agora, silencie a pressa, alinhe sua mente. Você não está atrasado, você não perdeu nada, você não acordou por acaso. Assim como está escrito em Isaías 54, o Senhor Deus me despertou pela manhã, despertou-me o ouvido para que eu ouça como os discípulos. Deus desperta o ouvido antes de exigir a resposta. Ele fala antes de enviar. Ele alinha antes de acelerar. Hoje, sua manhã não será governada por notícias, notificações ou preocupações. Ela será governada pela voz do Espírito. A palavra afirma em Jó 22, 28. Determinarás tu alguma coisa, e ela te será estabelecida. Isso significa que o dia obedece a decretos alinhados com o céu. Então declare ainda neste início: eu rejeito todo peso que não veio de Deus. Eu recebo clareza espiritual para este dia. Minha mente está alinhada, meu espírito está desperto, minha fé está ativa. Nenhum ataque lançado antes do amanhecer permanecerá de pé. Nenhuma estratégia invisível prosperará. Porque está escrito em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Hoje, você começa consciente da batalha, mas firmado na vitória. Desperto, alinhado, posicionado. Amanhã ouviu sua voz. O céu reconheceu sua postura. O dia começa sob comando. Na Bíblia, nenhuma manhã é neutra. Ou ela é consagrada ou ela é disputada. E todos os grandes homens e mulheres de Deus entenderam isso. Josué não começou seu dia esperando condições favoráveis. Ele começou decidindo posicionamento. Está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi uma frase casual. Foi um decreto diário. Josué entendeu que, antes de liderar um povo, precisava governar o espírito da sua casa logo cedo. Porque quem não define a direção pela manhã, passa o dia reagindo a pressões. Davi também sabia disso. Antes de enfrentar gigantes externos, ele alinhava o coração internamente. Em Salmos 57:8, Davi declara: Desperta, ó minha alma, despertai, harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Observe isso. Davi não esperava a alma acordar. Ele ordenava o despertar. Ele entendia que emoções não governam o dia. O espírito governa. Talvez hoje sua alma tenha acordado cansada, mas agora, como Davi, você pode dizer: desperta minha fé, desperta minha coragem, desperta minha visão. Jesus, o próprio Filho de Deus, não negligenciava a manhã. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava.
Se Jesus precisava alinhar o espírito antes do movimento, quanto mais nós. Ele orava antes de curar, orava antes de ensinar, orava antes de confrontar. Porque a autoridade pública nasce em intimidade privada, especialmente no início do dia. Elias, em um momento de extremo cansaço e pressão emocional, quase desistiu. Mas Deus não o repreendeu. Deus o restaurou. Em 1 Reis 19, Elias dorme, acorda, e um anjo o toca dizendo: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. Isso revela algo poderoso. Deus visita pessoas cansadas pela manhã, não para condenar, mas para recomissionar. Se você acordou hoje sem forças, saiba, o toque de Deus ainda acontece no despertar. E a palavra sela essa verdade em Isaías 46:10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Deus já viu este dia antes de você abrir os olhos. Nada te surpreenderá, nada te derrubará, nada te desviará. E por isso, agora você declara com autoridade: assim como Josué, minha casa está alinhada com Deus. Assim como Davi, minha alma desperta para a vitória. Assim como Jesus, eu me posiciono antes de agir. Assim como Elias, recebo força para continuar. Nenhuma batalha que se levante hoje será maior que a unção que já te cobre. Nenhuma pressão será maior que a graça liberada nesta manhã. Você não começa o dia fraco. Você começa o dia respaldado pela palavra. Você começa o dia em autoridade. Agora que sua mente foi despertada e seu espírito foi alinhado, chega o momento de andar de forma prática na autoridade que você recebeu. Porque oração não é fuga da realidade, é governo sobre ela. A verdade é simples. Todo dia obedece à mentalidade de quem o vive. Toda a atmosfera responde à postura espiritual de quem entra nela. Por isso, o que você faz depois da oração define como o dia se manifesta. A palavra diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Note, não diz seremos, diz somos. Isso significa que você não entra no dia tentando vencer. Você entra a partir da vitória. Então hoje, pratique estas 3 chaves espirituais. Não reaja. Posicione-se quando algo tentar te irritar, atrasar ou confundir. Lembre-se, reação é emocional. Posicionamento é espiritual. Respire, ore em silêncio. Declare internamente: isso não governa meu dia. Porque está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada tem permissão para te dominar hoje. Fale com autoridade, mesmo em silêncio. Nem toda batalha exige palavras audíveis. Algumas exigem convicção interna. Quando surgir insegurança, declare no coração: eu sei quem sou. Eu sei quem me enviou. Eu sei onde estou firmado. Porque 2 Coríntios 10:4 confirma: as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. Você carrega armas invisíveis para batalhas visíveis. Ande com expectativa, não com medo. O medo sempre antecipa o pior. A fé antecipa o agir de Deus. A palavra promete em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso significa que o dia pode surpreender você positivamente. Agora, receba esta visão profética para hoje. Portas se abrirão sem esforço. Conversas trarão clareza. Decisões serão confirmadas. Livramentos acontecerão sem alarde. Paz substituirá a ansiedade. Mesmo se o ambiente ao redor estiver caótico, dentro de você haverá governo. Porque o Salmo 121 declara: o Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Você não anda sozinho. Você não decide sozinho. Você não enfrenta sozinho. E agora, declare com fé consciente: meu dia está alinhado com o céu. Minhas palavras liberam vida. Minhas atitudes refletem autoridade. Eu caminho em paz e retorno em vitória. Nada hoje será desperdício. Nada será atraso. Nada será em vão. Este dia foi autorizado no céu antes de existir na terra. Você está exatamente onde deveria estar. Agora pare por alguns segundos. Não avance ainda. Este não é apenas mais um bloco de palavras. É um ponto de encontro.
Há orações que falamos e há orações que nos falam. Talvez, enquanto você ouvia tudo até aqui, algo tenha sido tocado por dentro. Uma lembrança, um peso antigo, uma pergunta que você evita responder. Então permita-se refletir, com sinceridade diante de Deus. O que tem drenado sua força logo pela manhã? Qual pensamento sempre tenta governar o seu dia antes mesmo de ele começar? O que você tem carregado sozinho, quando nunca foi chamado para isso? Deus não faz essas perguntas para expor você. Ele faz para curar, alinhar e restaurar. A palavra declara em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje Deus não quer apenas te fortalecer, Ele quer te guiar. E talvez você esteja aqui não por acaso, mas porque sua manhã precisava ser reprogramada espiritualmente. Se esta oração está falando com você, se você sentiu paz, confronto santo ou esperança renovada, isso é um sinal claro de que Deus está trabalhando em camadas profundas. É por isso que milhares de pessoas escolhem começar o dia assim, com a mente alinhada, com o coração guardado, com o espírito desperto. Caminhar sozinho cansa. Caminhar alinhado fortalece. Se este momento tem sido importante para você, considere permanecer conectado. Existem manhãs que mudam tudo, e elas começam com decisões simples. Decidir ouvir a voz certa, decidir alimentar a fé, decidir não começar o dia no automático. Agora, antes de seguirmos para a oração final, faça esta declaração silenciosa ou em voz baixa. Deus, eu não quero apenas vencer hoje, eu quero andar contigo hoje. Guia meus pensamentos, minhas palavras e meus passos. Respire fundo mais uma vez. Sinta a paz tomando espaço, o coração desacelerando, a alma se ajustando. Você não está atrasado, você está sendo alinhado, E alinhamento sempre vem antes da vitória. Pai eterno, nós entramos agora no lugar mais alto deste momento, não com pressa, não com medo, mas com fé, reverência e autoridade. Obrigado porque esta manhã não começou no acaso, começou no teu propósito. Antes que os olhos se abrissem, o céu já estava em movimento. Antes que o dia existisse, tua graça já havia sido liberada. Em nome de Jesus, nós rejeitamos agora todo o peso que tentou se instalar no despertar. Rejeitamos cansaço sem causa. Rejeitamos confusão mental. Rejeitamos ansiedade antecipada. Rejeitamos toda opressão silenciosa. Porque está escrito em Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro quebra de jugos. Onde havia pressão, venha alívio. Onde havia medo, venha paz. Onde havia dúvida, venha clareza. Em nome de Jesus, toda palavra contrária lançada contra esta vida cai por terra agora. Toda seta disparada na madrugada perde efeito. Toda estratégia invisível é anulada. Porque a palavra afirma em Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, Senhor, libera a cura. Cura na mente, cura nas emoções, cura no corpo, cura nas memórias. Que tudo aquilo que foi ferido em silêncio receba hoje restauração sobrenatural. Como diz Isaías 46:10, tu anuncias o fim desde o princípio. Então nós declaramos: este dia termina em vitória, este dia termina em paz, este dia termina em gratidão. Pai, envia teus anjos à frente desta pessoa, guarda a saída, guarda a entrada, guarda decisões, palavras e caminhos, que haja discernimento espiritual em cada escolha, que haja favor onde houver resistência, que haja luz onde antes havia dúvida. Em nome de Jesus, nós declaramos que esta vida não anda abaixo, anda em autoridade, não anda perdida, anda enviada, não anda confusa, anda alinhada. E agora, com fé viva, declare: meu dia está debaixo do governo de Deus. Eu caminho em paz, avanço com coragem e retorno com vitória. Nada faltará, nada será roubado, nada será perdido. Porque está escrito em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais.
Nós encerramos esta oração em nome de Jesus, selando este dia, selando esta mente, selando este caminho. Vá, viva, caminhe. O céu já foi à frente. Amém.